Olá, sejam muito bem-vindos. É claro, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Daiana Santana, eu sou professora, psicanalista, teóloga e historiadora. Sou casada com Marlon Santana e mãe de 3 belíssimos filhos, é claro. E hoje eu estou vindo aqui para a gente poder bater um papo. Eu quero te fazer esse convite. Vamos bater um papo? Vamos falar sobre algo que é extremamente importante, mas que pouquíssimas pessoas gostam de falar. Como assim? É verdade. Hoje, o tema da nossa conversa é abordagens terapêuticas em situações de luto. Luto? Pelo amor de Deus, eu não quero falar de luto. Ai, Deus me livre, tá amarrado, tá fora. Sim, essas geralmente são as expressões, as emoções que as pessoas colocam quando a gente tenta chamar sobre luto. Passa com isso? Mas, gente, precisamos desmistificar esse tema. Precisamos conhecer e abordar de forma inteligível. Conhecimento é tudo nessa vida. Então eu quero te convidar hoje. Vem comigo? Vamos embora? Vamos lá. Primeiramente, o que vem a ser luto? Luto, ele é um processo. Ele é uma reação emocional que o indivíduo passa a sentir a partir do momento que ele sofre uma perda significativa ou a morte de alguém. Esse processo chamado luto não é a morte em si. Esse processo chamado luto não é uma doença, não é um transtorno. Porém, ele pode influenciar, sim, em reações do indivíduo enlutado e que podem ser prejudiciais. Freud, que é o pai da psicanálise clínica, ele diz o seguinte: um luto mal elaborado é quando esse processo, a partir da perda, ele é mal desenvolvido e as emoções começam a ser negativas a partir de então. E luto patológico seria esse luto quando ele passa a influenciar na vida do enlutado em diversas formas, ou seja, na vida física, mental, social, psíquica, familiar, no trabalho, por exemplo. Então são diversas áreas em que podem ser afetadas quando este luto não é bem elaborado. Quando este processo de luto passa a trazer emoções negativas, ok? Então vamos lá. Como é que se forma esse processo dentro do ser, dentro de nós? Freud explica o luto da seguinte forma. Primeiramente, nós entendemos, e você já deve até ter ouvido falar sobre isso, que nossa psique, ou seja, a psique humana, ela seria formada por 3 partes. Primeiro o id, segundo o ego, terceiro o superego. E o que seriam cada uma dessas partes e como elas atuariam dentro disso? O id é o local dentro do nosso inconsciente onde ficam armazenadas as nossas emoções que são adquiridas ao longo da nossa vida. Desde a nossa infância, o id ele vem sendo colocado como formas de memória dentro de nós, né? Vamos dizer assim, é como se fosse um álbum de figurinhas. E algumas dessas memórias, algumas dessas emoções, elas vêm ao consciente, outras ficam no inconsciente, ok? O superego, por sua vez, também parte dessas relações que nós temos com outras pessoas e que desenvolvemos ao longo da vida. E esse superego, ele trabalha em cima de uma moral e uma ética. E onde entra o ego nessa brincadeira toda? Bem, o ego é como se fosse o ponto de equilíbrio entre os impulsos do id, do nosso inconsciente, e a moral e a ética do nosso superego. Então o ego, ele põe à prova, né? Ele traz a realidade àquilo que está armazenado dentro de nós. Segura essa informação e vamos em frente. Melanie Klein diz o seguinte: o luto, ele começa com perdas significativas. E o que seriam essas perdas significativas? Todo ser humano passa a ter
perdas significativas a partir do momento do nascimento. Para Klein, a perda ela começa a partir do momento em que a criança nasce. Ou seja, ela deixa de habitar dentro de um útero materno, um local de proteção, onde ela se encontra ali extremamente dependente e acolhida, e quando ela nasce, ela já está perdendo esse lugar. Isso, para a criança, é uma perda significativa. Outra perda significativa para a criança seria o desmame, quando a mãe tira do seio materno e faz com que essa criança comece a gerar a sua autonomia na alimentação. Ou seja, para Klein, ao longo de toda a vida humana, nós passamos por perdas significativas. E essas perdas vão ficando dentro do nosso inconsciente em formas de emoções, memórias. E o que Freud e Klein conseguem, então, entender sobre isso e concordar sobre isso? Que quando temos boas emoções, conseguimos passar por esse processo de luto de uma forma legal ou mais natural possível. É claro que existe a dor, o sofrimento e tudo mais, mas esse processo é feito de uma forma mais simples e natural. Não tão dramático, não tão sofrida, dolorida. E eles concordam, principalmente Freud, ele diz o seguinte, que um luto mal elaborado é quando essas emoções vêm, principalmente na fase adulta, a partir de uma perda significativa ou a morte de alguém, e essas emoções negativas, elas começam nesse processo de luto a trazer danos para o indivíduo lutado. Esses danos podem ser físico, social, emocional, familiar, danos no trabalho, dentre outras emoções negativas que ele passa a trazer do seu inconsciente ou do seu subconsciente para fora, em reações. E isso ele chama de luto mal elaborado. E quando se torna patológico? Porque o luto em si, como eu já disse, ele não é um transtorno. O luto em si não é uma doença, mas ele pode causar doenças na saúde mental, psíquica e até física. E isso Freud chama de luto patológico, quando doenças são desencadeadas a partir deste processo de luto. Ok? Durante os meus estudos sobre luto, e eu confesso que eu estou apaixonada por tudo que eu vim lendo e aprendendo sobre isso ao longo desse tempo, desses anos, eu pude observar que existem fatores que influenciam diretamente o ser enlutado na pré-morte e até mesmo na pós-morte e nas perdas significativas. E esses fatores, eu dei a eles o nome, né, a minha teoria, vamos dizer assim, de dependências. Esses fatores de dependências podem ser sociais, emocionais, financeiro, físico, político, cultural, religioso. Sim, tudo isso pode influenciar de uma forma positiva ou negativa nesse processo de luto. E por que eu falei pré-morte e pós-morte? Porque quando a gente vive um processo de perda significativa ou de morte de um ente, não é só o indivíduo lutado que sofre, mas todos aqueles que convivem com ele também de alguma forma são afetados. Até aí, ok? Vamos seguir em frente? Vamos lá. Falamos de adultos, criança, esse processo de emoções que começam na infância. Porém, como que a criança dentro da infância, ela consegue vivenciar luto? Como que elas conseguem processar todas essas informações? A Sociedade Brasileira de Pediatria fez um estudo muito interessante com diversas crianças em diversas unidades e chegaram a uma conclusão, que a criança ela enxerga o luto, vivencia o luto de forma diferente de um adulto.
Por quê? Porque ela ainda está formando as suas emoções, formando o seu intelecto, o seu cognitivo. Então, todo esse processo de luto na infância, ele trabalha por faixas etárias, fases. Quais seriam essas faixas etárias? Vamos lá. Diz a Sociedade Brasileira de Pediatria que nós podemos dividir em algumas fases. De 0 a 3 anos, a criança entende esse luto como uma ausência. Talvez ela não vai saber ainda externar muito bem emoções ou externar sentimentos, porque ela ainda não consegue compreendê-los, ok? Então ela só entende como foi tirado algo de mim, ausência, ponto. Crianças de 3 a 5 anos, elas vivem uma fase que nós chamamos de heroísmo. Eu posso tudo, eu sou o Batman, eu sou Mulher Maravilha, eu sou um super-herói, eu vou usar a minha varinha mágica e você vai ser curado, Essa faixa etária de 3 a 5 anos, elas trabalham em cima de um heroísmo. E elas acreditam principalmente que a ação dela pode influenciar. Dentro desse luto, mamãe, você não precisa mais chorar, porque eu vou fazer X mágica e, dá um exemplo, tá? E a vovó vai voltar para nós. Porém, quando essa criança consegue, de uma certa forma, perceber que a vontade dela não vai ser atendida, ela começa a externar isso de uma forma diferente. Agressividade, isolamento, são algumas das características, alguns dos sintomas que podemos observar dentro dessa faixa etária 3 a 5 anos. Ou seja, todo aquele heroísmo, quando não é atendido, a criança ela começa a reagir de forma negativa. Crianças de 5 a 9 anos, elas já conseguem compreender um pouco mais essa realidade. Elas conseguem compreender, por exemplo, que o ser não vai mais voltar, que aquela perda é irreversível, não tem mais o que fazer. Então, ela tem essa noção, entretanto, ela não consegue ainda externar de uma forma muito simples ou externar de uma forma mais inteligível sobre suas emoções e sentimentos. A criança sofre, muitas vezes ela se culpa achando que tudo aquilo ali está acontecendo por culpa dela, porque ela fez alguma coisa de errado, ok? Sendo que não é. Então, ela não consegue expressar. E em algumas situações, principalmente, a criança não consegue chegar para a mamãe e dizer que está sofrendo, prefere não chorar na frente dos pais ou da família, para poder não causar mais sofrimento dentro daquele ambiente familiar. E muitas dessas crianças passam a reagir em outros ambientes, escola, por exemplo. Então é muito importante para que nós, educadores, possamos ter um olhar crítico sobre isso também. Por isso que lá no início eu falei que era muito importante que toda a comunidade, ou seja, todo o ramo profissional, todas as pessoas precisam aprender a falar sobre luto e trazer isso de uma forma mais natural possível, em todos os ambientes, na medicina, na educação, na saúde mental, principalmente nesses 3 pontos, nas empresas também, nós precisamos trabalhar sobre esse tema. Porque diversas pessoas sofrem perdas significativas todos os dias e não falam sobre isso. Nós precisamos reagir. Vamos em frente. Crianças acima de 9 anos, ou seja, pré-adolescência, adolescência, elas conseguem entender melhor isso. Elas conseguem entender um pouco mais a morte, essa abstração, ou seja, não vou ter mais relação com essa pessoa, não vou ter mais relação, vou dar um exemplo, tá, gente? Com esse órgão perdido, por exemplo, acontece muito em casos de câncer, por exemplo, em que a pessoa precisa fazer uma retirada de um órgão, por exemplo, e outras doenças também. Então, ela consegue entender um pouco melhor
consegue externar um pouco mais as suas emoções e sentimentos, mas, vírgula, tem aquela fase, né? A fase adolescência, com todas as suas características, as suas peculiaridades. O adolescente não é muito de falar sobre emoções e sentimentos. Então a gente também precisa observar nota baixa na escola, um comportamento mais isolado. Aquela pessoa que era extremamente ativa passa a começar a ficar um pouco mais restrita, caladinha. Tudo isso precisa ser observado. A gente precisa ter empatia em observar uma pessoa enlutada. E nós, no lugar de enlutado, precisamos também ter essa consciência. Chegar à identificação de o que está prejudicando, o que está sendo prejudicado. Eu preciso de ajuda, eu preciso buscar ajuda. E onde eu vou buscar ajuda? Bem, vamos lá. Quando a gente consegue observar que uma pessoa enlutada, uma pessoa que está passando por esse processo de perda, precisa de ajuda, nós, como observadores, vamos acolher e orientar a procurar a unidade básica de saúde. Enquanto no lugar de enlutado, eu também preciso identificar quando isso está sendo prejudicial. Está me tirando sono, depressão, ansiedade, isolamento, choro compulsivo ou momentos que não era para começar a chorar e de repente vem a emoção e começa a chorar. Isso te atrapalha no seu ambiente social, isso te atrapalha a produzir, você precisa de ajuda. E todo ponto de partida começa na unidade básica de saúde. Ali eles vão te orientar a um profissional que vai continuar ou iniciar esse tratamento com você, ok? E falando em tratamento, nós vamos entrar agora num outro tema muito interessante dentro disso. Se chama cuidados paliativos. Muito legal. Cuidado paliativo, geralmente ele é utilizado dentro da área médica, ok? É um tipo de cuidado que é dado a um indivíduo, a uma pessoa, quando essa pessoa, a partir de um diagnóstico negativo de uma doença degenerativa ou de uma doença irreversível, ou seja, já não há mais o que fazer, esse diagnóstico negativo para essa pessoa, ela sabe que está vivendo um momento chamado pré-morte. A pré-morte também é uma situação de luto. E lá na década de 70, 1980, uma médica psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, ela foi maravilhosa em suas teorias, maravilhosa em suas observações e trouxe para nós, para nossa literatura, principalmente médica e de saúde mental, 5 fases do luto. Dentro de uma teoria, de uma observação, ela trabalhou muito com crianças com câncer, ela trabalhou muito com pacientes com HIV, ou seja, principalmente naquele período, né, que ela trabalhava ativamente sobre isso, observava ativamente sobre isso, não haviam tantos recursos como hoje nós podemos identificar. Então, Elizabeth, ela trouxe uma teoria onde ela fala de 5 fases do luto. Ou seja, as 5 fases do luto não é pós-morte, ela é pré-morte, passada pelo indivíduo que está prestes a morrer, ok? Não é utilizado, ou deveria não ser utilizado, depois da morte para tratar enlutados, mas ele é um conceito pré-morte. 5 fases do luto. Primeira fase, negação. Ou seja, quando aquela pessoa recebe aquele diagnóstico, ela se assusta com aquilo dali, obviamente, e ela vai dizer, não, esse diagnóstico não é meu. Não é meu, não é meu, não é meu. Negação, ela não quer aceitar a sua nova condição. Segunda fase, raiva. Ela recebe aquele diagnóstico e ela quer naquele momento, porque
Eu não! Ah, você é louco, você está errado. Para o médico, para quem for dar a notícia, digamos assim. Por isso é importante que uma equipe multiprofissional esteja acolhendo esta pessoa, ok? Raiva pode agredir, pode reagir de forma agressiva. Terceira fase, barganha. O que seria essa fase da barganha? Ah, não, eu tenho dinheiro, eu vou pagar um tratamento e eu vou melhorar. Ou, não, eu vou tirar uma segunda, uma terceira opinião, eu vou viajar para tal lugar e vou fazer um tratamento X. Ou simplesmente uma barganha até religiosa, onde não, eu vou fazer X coisa e vou ter a minha cura. Pode acontecer? Pode. Até porque dentro do cuidado paliativo, principalmente, a gente não esgota possibilidades. A gente esgota possibilidades. A gente vai em todos os recursos, todos. É necessário esgotar todas as possibilidades. É necessário utilizar todos os recursos para que haja cura daquele paciente. E aí entra uma quarta fase, que seria a fase depressão. Ou seja, quando você já esgotou todas as possibilidades, você já teve todas as opiniões possíveis e você descobre que dali para frente não há mais o que fazer. Então, o que fazemos nessa fase depressiva? Essa fase é de suma importância. Por isso que eu falei da equipe multiprofissional. Precisamos ter pessoas que acolham profissionalmente, principalmente a família e os amigos. Toda essa gama de pessoas, toda essa rede de pessoas estão ali para ajudar aquele ser, aquela pessoa a passar por essa fase pré-morte da melhor maneira possível, evitando maior dor, sofrimento, amenizando o quanto puder. Isso é muito importante, ok? E a quinta fase é a fase da aceitação. Como eu disse, depois de todos os recursos, tudo que você pode fazer, só cabe aceitar. E aceitar é complicado também para quem vive e para quem está em volta. Então, todos devem ser acolhidos. Todos devem passar por isso. Todos precisam ter sua saúde mental mais trabalhada possível por profissionais da área. E é para isso que nós estamos aqui, hein? Vambora? Então, vamos lá. Para que a gente possa trabalhar com essas pessoas em situações de luto, eu trouxe aqui hoje das mais de 250 tipos de abordagens que já tem catalogadas, escritas, né, de teorias e abordagens terapêuticas. Eu trouxe algumas abordagens. Não dá para falar de todas, é muita coisa. Mas eu trouxe principalmente aquelas que dentro do Brasil são as mais utilizadas e que a gente tem maior conhecimento sobre elas. Vou passar bem rapidinho aqui para vocês e vamos cair dentro. Vamos lá. Primeiro tipo de abordagem terapêutica: a psicodinâmica ou psicanalítica. Olha, psicanalítica vem de psicanálise, que vem de Freud. Nós falamos lá no início. O que essa abordagem vai trabalhar, principalmente na situação de luto? Trazer desse inconsciente. Lembra que eu falei das emoções? Trazer emoções boas. Trazer à memória esperança. Trazer para fora as boas emoções no tratamento deste paciente, permitindo que esse paciente possa falar, externar o que está sentindo. De alguma forma, nós vamos conduzindo este paciente a colocar para fora aquilo que ele está sentindo. Esse tipo de terapia trabalha muito com as memórias. Então, vamos trazer boas memórias para que você possa seguir com a sua vida
E as mais, lembranças, mais memórias, as emoções ruins que estão te prejudicando, nós vamos tratá-la de uma forma que você possa amenizá-la. Ou acabar com ela, ok? Segundo tipo de terapia, abordagem terapêutica, vamos dizer assim, é a analítica. A analítica, ela vem de um carinha que ele é fantástico, e quando você consegue entender um pouquinho da teoria dele, pelo menos um pouquinho, você vai falar, uau, eu não tinha pensado sobre isso. É Carl Jung. O Jung, o que ele diz? Ele diz que a sociedade, ela trabalha com o inconsciente coletivo. Experiências que outras pessoas já tiveram, que já passaram, sejam elas boas ou ruins, elas servem como arquétipo para nossa consciência, para nós. Tá, como nós vamos trabalhar isso dentro do luto, dentro da perda significativa? Nós podemos trabalhar a teoria analítica da seguinte forma: ressignificar. Trazer um novo sentido para aquilo ali. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho duas mãos. Mãos servem para quê? Diversas coisas. Se eu perco as minhas mãos, eu vou fazer o quê? Ou como? Vou utilizar quais recursos do meu corpo para continuar fazendo as coisas que a mão fazia, ou as mãos faziam. Eu vou usar a boca para desenhar, para escrever, por exemplo. Eu vou usar os olhos como uma forma de me expressar. Eu vou usar os meus pés para me alimentar. Ou seja, outras partes do meu corpo eu vou ressignificar. Ok? Vamos à terceira. A terapia humanista, ela vem de Carl Rogers. E o Rogers diz o seguinte: todo indivíduo, todo ser, ele precisa ter um olhar individualizado sobre as suas questões emocionais. Uau, isso é também fantástico. Na verdade, todas elas são, né? Mas vamos seguindo, né? Roger diz o seguinte, primeiro ponto, dentro da terapia, eu não posso olhar o indivíduo enlutado como alguém menor do que eu. Nós dois seguimos no mesmo patamar, tanto o que está sendo analisado como eu, o terapeuta. Nós dois temos emoções, nós dois estamos naquele momento equiparados enquanto indivíduos. Porém, aquele paciente, ele precisa ter uma clareza maior, ele precisa ter um olhar sobre ele, onde ele possa trabalhar as questões do tempo presente, ou seja, daquilo que ele está vivendo naquele momento, e ele precisa ser orientado, ajudado. Esta é a forma de tratamento. A gente precisa observar em que o luto está te afetando naquele momento, e nós vamos trabalhar da melhor maneira possível, utilizando outras técnicas, é claro, diversas técnicas, diversas formas de tratamento, para amenizar o seu sofrimento e fazer com que os seus danos sejam extintos, ok? Quarto, a TCC. Eu costumo dizer que a TCC é a queridinha dos psicólogos, tá? Terapia cognitivo-comportamental. Ela vem de Aaron Beck. O Beck, ele começou os estudos dele com pessoas passando por um processo de depressão e ansiedade, principalmente depressão. E ele começou a estudar e entender o que esse período depressivo na vida da pessoa pode prejudicá-la e prejudicar as suas emoções. Então, ele trabalha muito sobre pensamentos distorcidos sobre algo. Nesse caso, qual é o nosso tema? Luto. Então, ele começa a observar quais os pensamentos que aquele indivíduo tem sobre luto e vai trabalhar em cima disso. Do autoconhecimento, principalmente. Ele busca naquele indivíduo lutado o autoconhecimento e a ponto dessa pessoa começar a entender, poxa, eu posso fazer diferente em tal coisa, poxa, isso aqui está me prejudicando. Autoconhecimento e tratamento em cima disso, ok? Vou trazer mais uma, a comportamental.
Comportamental, ela vem do behaviorismo, que significa comportamento. Comportamental, tiveram alguns pais do behaviorismo, porém tem um deles que é fantástico, que é o Skinner, e o Skinner trabalha em cima do behaviorismo radical, ok? E o que o behaviorismo pode ajudar a gente? Primeiro, ele trabalha com a análise do comportamento. Ele trabalha com reforços e punição. Puxa, Dayana, mas eu vou trabalhar com reforço e punição em luto? Calma aí que a gente chega lá. O que diz Skinner, ou o que diz o behaviorismo, na verdade, né? Essa terapia comportamental. Que toda emoção, toda a reação que a pessoa tem, todo o seu comportamento precisa ser observado. E todo comportamento, quando ele é reforçado, obviamente, a pessoa vai continuar fazendo. Quando ele é punido de alguma forma, ele vai diminuir a sua frequência. E dentro do behaviorismo, existem diversas técnicas, e isso é muito legal, diversas técnicas, e uma delas eu acho fantástica, que é o relaxamento, respiração, relaxamento. Gente, tem diversas técnicas, é muito legal mesmo. Dá uma estudadinha que você vai ver que é encantador. Dentro do behaviorismo, eles trabalham em cima disso, de uma análise de comportamento. Se aquele comportamento ele te prejudica, ele precisa ser punido. Se aquele comportamento ele é legal, ele é bom, ele é saudável para você, ele precisa ser reforçado. Então ele vai trabalhar no luto dentro dessa teoria, ok? Gente, nós estamos chegando ao final. Por isso que eu falei que é um assunto maravilhoso, muito gostoso de trabalhar. Eu poderia citar aqui diversos exemplos para vocês, mas eu quero te fazer um convite muito especial. Eu tenho, olha que legal, eu tenho um material completo sobre todos esses pontos que eu trouxe, desde o conceito até as abordagens terapêuticas, todo o material completo em forma de e-book, e eu convido a você a adquirir esse material. Esse material estará disponível nas minhas plataformas, redes sociais e de alguma forma eu faço esse link chegar até você para que você possa ter esse material. Ele está completo, ele não é restrito, até porque ele não vai se prender a uma teoria em si. Ele tem várias abordagens, ele vai trabalhar diversas profissões, diversas áreas do conhecimento e vai ser muito importante para você. Então eu deixo disponível esse material para a sua aquisição. Agradeço desde já, foi um prazer enorme estar aqui e eu posso te dizer uma coisa, dentre todo esse período, como aluna, como mãe, como esposa, filha, foram diversas situações que eu perdi muita coisa. Mas olha que interessante, eu fui uma criança, principalmente acostumada a frequentar velórios. Posso com um negócio desse? Eu tô contando isso aqui rapidinho para vocês, para que você possa se identificar comigo ou não. Quando eu era criança, meu pai tinha uma mania, né? Vamos dizer assim, morreu fulano. Quem é a primeira pessoa que chamavam na rua para ir até lá? Papai. Meu pai e meu avô entravam no carro, resolvia todas as condições daquele luto, amenizava o sofrimento da família e papai faz isso até hoje. Então eu fui acostumada a frequentar esses ambientes. Outra coisa, no início do meu casamento, e olha que coisa engraçada, nos 4 primeiros anos do nosso casamento, né, eu e o Marlon, nós passamos por 9 perdas nos 4 primeiros anos de casados. Dentre essas perdas, a maioria foi dele, obviamente. E essas perdas, eu digo perdas de morte mesmo, essas perdas envolveram pai, mãe, tios, muitos parentes próximos. Foram perdas realmente significativas, de entes, de pessoas queridíssimas e que nos abalou de uma forma absurda, mas nós não tínhamos conhecimento sobre isso. E não trabalhamos as nossas emoções sobre isso.
Eu posso dizer que como eu tive um pouco mais isso trabalhado desde a minha infância, consegui suportar de uma forma. Mas para aquela pessoa que não tem essa conversa, não tem esse diálogo, não tem esse conhecimento, e por isso lá no início eu falei, nós precisamos abordar, nós precisamos falar sobre. As pessoas precisam ter esclarecimento sobre luto. Luto é morte, é perda significativa. Nós precisamos falar, externar e tratar sobre isso de forma mais natural possível. Precisamos ensinar as nossas crianças desde pequenas a perder. Infelizmente, vivemos uma sociedade em que tudo é imediatista e as crianças acham que num clique elas vão ter tudo na palma da mão. E não estão acostumadas a perder. Não estão acostumadas a ser tirada delas alguma coisa. E quando elas passam por uma perda significativa nela, próximo a ela, ou a morte de alguém, muitos reagem de forma extremamente negativa. Extremamente. Pessoas que pós perder alguém ou pós uma perda significativa não conseguem sequer agir a partir disso. Houve um caso recente na minha família. Um pai perdeu um filho queridíssimo, um menino espetacular. O menino faleceu. Pouquíssimos meses depois, o pai faleceu. Ele não soube lidar com aquela perda. Gente, perder um filho deve ser desesperador. Misericórdia, não gostaria nem de pensar nisso. Mas quando a gente observa que aquela família não foi tratada, aquela família não foi observada, aquela família não foi acolhida, cabe a cada um de nós repensar valores, conceitos. Nós precisamos falar sobre luto. Precisamos. No meu material, eu trago isso de uma forma muito explicadinha. Eu te ajudo a falar, eu te ajudo e te incentivo a conhecer ainda mais, profundamente mais, para que você seja um agente de vida e de tratamento na vida de outras pessoas. Mais uma vez, eu quero agradecer esse momento que nós passamos juntos. Eu sou Dayana Santana, estou aqui agradecendo de todo o meu coração. E espero você para o próximo tema. Vamos lá? Um beijo!